Fala, Léo. Fala, Rude. Fala, pessoal. Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Tô aqui com esse convidado ilustríssimo para a gente começar uma nova série aí. Talvez continuar, se der bastante interação, né? Qual é a ideia dessa série, Léo, que nós vamos apresentar aí um pouco no meu canal, um pouco no teu canal? Explica A aí pra ideia, galera. galera, é a gente trazer coisas aí do nosso cotidiano, né? Às vezes insights que a gente teve, ou às vezes dúvidas recorrentes que a gente vê que o pessoal acaba perguntando, né? Frequentemente. Então, a gente fazer meio que um formato aqui de bate-papo, né? E trocar ideias, o Rude mostrar coisas aí do dia a dia dele, e eu mostrar coisas do meu dia a dia, né? E a gente ampliar aí o conhecimento, ter duas visões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso aí, exatamente. Então, não tem muito ensaio, a gente vai preparar um tema para mostrar. É mais informal, né? Uma conversa. Inclusive, né, não tem nome essa série ainda. Então, aceitamos sugestões no comentário, né? Como se chamaria essa série de vídeos. Então, vamos mostrar coisas, às vezes uma simples dica, algum aplicativo que a gente está fazendo, responder alguma dúvida nos comentários. Tá em aberto ainda, mas eu acho que vai ser interessante para mostrar mais coisas, gerar mais conteúdo aí para a comunidade. Então, no Então, vídeo se de hoje, inscreve e já deixa o like. é isso aí. Se inscreve, já deixa o like. E acompanhe já o canal do Léo também, que eu vou deixar aqui na descrição. Né? Nós dois aí estamos sempre fazendo alguns vídeos juntos e vamos lá. Então, na ideia de hoje é responder uma dúvida que apareceu durante a semana. Né? Duas pessoas me pediram isso, até pessoas que já estavam desenvolvendo aplicativos, um aplicativo bem completo, já estava grande e encontraram esse problema, que é uma coisa simples, mas que acaba acontecendo e eu acabo recebendo essa pergunta. Então a gente já vai gravar isso aqui. Vai levar um minuto para responder, ou alguns segundos, mas as pessoas acabam não encontrando. Eu até já comentei previamente com o Léo, e já aconteceu essa mesma pergunta para ti, Léo? Que a gente vai ainda Sim, revelar? sim. Então, é uma coisa que direto, né? Principalmente acho que o pessoal que está tendo o primeiro contato acaba perguntando bastante, e gera uma certa confusão, né? Então, a ideia é a gente trazer aqui esse tópico que, apesar de simples, né, é bem perguntado aí. Certo. Então, o que que é o tópico? Eu vou compartilhar aqui minha tela, né? Você já sabe o que é, porque já deve estar provavelmente no, no título aí do Uhum. vídeo, né? Mas eu vou mostrar. Então, assim, algumas pessoas me perguntam que eu estou desenvolvendo um formulário e não está aparecendo quando eu dou play no aplicativo, né? Então, olha só, a mesma coisa aqui. Tem um app aqui que eu estou usando de exemplo, né, numa série que eu estou gravando. Não, ultimamente eu não gravei porque eu não tive mais muito tempo, mas vou continuar, que é um aplicativo no SharePoint. E criei aqui uma telinha, um formulário só para poder mostrar. Então, a pessoa está desenvolvendo um formulário conectado numa base de dados, né? No meu caso aqui eu estou conectado numa lista do SharePoint, a lista ainda está em branco, a lista chamada pessoas, para eu salvar nome, idade, uma agenda, que seria uma data, e tem a lista, os anexos aqui que eu também exibi. Então, salvar os dados aqui. A pessoa comenta que ao pressionar play, o formulário some e mostra isso aqui, ó, não tem nenhum item para exibir. Por que que será que está acontecendo isso? É simples, mas acontece. Acontece nas melhores famílias. E aí, então eu coloquei o botão aqui, ó, que vai para outra tela e chega aqui, né? Eu quero criar uma pessoa e o Power Apps não está deixando. O que que será que está acontecendo? Já aconteceu isso aí contigo, Léo? Já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo. Mas o importante é saber por que que acontece, né? E tem mais de um motivo, né? Mas segue aí com a explicação que eu vou comentando. Ah, tu vai narrando aí. Então, né, o seguinte, o formulário, quando eu insiro, né, eu vim aqui inserir em formulários, um formulário de editar, que ele pode ser usado tanto para editar um registro existente, quanto criar um novo. Mas por si só, quando eu só inserir ele aqui, ele não sabe o que que eu vou fazer ainda, né? Se eu quero editar, se eu quero criar um novo, eu tenho que chamar uma função para fazer esse formulário ser criado dentro do meu aplicativo na hora que eu quero preencher esse formulário. Então, né, eu tenho que chamar a função new form para fazer o formulário ficar apto para receber uma nova entrada.
Para isso, eu vou adicionar um botãozinho aqui e vou chamar a função, né, para mostrar. Então, resumindo, né, um vídeo de 10 minutos é para isso aqui, mas a ideia não é tempo do vídeo, assim, ter essa conversa informal aqui e mostrar o dia a dia. Então, no onSelect, vou dar um new form, e aqui está form 1, que é o nome do formulário que eu inseri. Então, fechando parênteses, se eu clicar aqui ó, e der um play, agora eu vou apertar no botão e chamei o new form, e aí sim ele apareceu. Então agora eu posso criar e inserir as minhas informações aqui e submeter o formulário, né? Que eu ainda não coloquei nada nesse botão, mas nós vamos colocar um submit form, que é o que vai enviar o dado para o SharePoint. Algum comentário, Léo? Então, o que eu vejo, assim, é que além dessa questão da pessoa querer colocar um item novo e não aparecer, também tem a questão da edição. Às vezes a pessoa está querendo editar um item, mas ela não lembra que ela tem que referenciar o item o qual ela vai editar, né? E aí acaba aparecendo também que não tem nenhum item para ser exibido. Outra situação que eu também vejo acontecer, se as pessoas ficam em dúvida, é depois de você submeter um formulário, aí ele vai mostrar que não tem nenhum item para exibir, né? E aí você tem que ou resetar ou ter um mecanismo que vai colocar ele em modo de novo, em modo de edição novamente, né? Isso. Verdade, verdade. Exatamente. Para editar também isso pode acontecer, né? Quando eu for editar aqui, eu vou copiar esse botão e vou chamar o edit form, né? Ou seja, para criar um novo registro, eu chamo o new form e para editar eu chamo a função edit form. Mas olha só, se eu der o play e apertar aqui no edit form, no formulário de edição, vai dar o mesmo erro, né? Como o Léo comentou, porque ele não tem nada para editar, ele não sabe que registro ele está editando. Então a gente tem que também referenciar esse registro. Então vamos fazer o seguinte, eu vou enviar alguns registros e depois inserir aqui uma galeria para editar os registros existentes e mostrar como que é feito. Então, para eu enviar aqui, vou preencher aqui o title, que está obrigatório, é um campo que já vem por padrão. Aqui no Power Apps está a cargo, porque está em português, mas por trás dos panos ele é reconhecido como title. Eu geralmente não uso essa coluna, evito utilizar porque tem que referenciar como title sempre do Power Apps e eu quero usar para outro nome, e se eu renomear aqui vai ficar title lá e acaba que eu posso acabar esquecendo. Então eu tiro essa coluna de obrigatório aqui nas propriedades e configurações da lista. Até vou tirar aqui, né? Aí eu sempre faço isso. Quando eu crio uma lista, a primeira coisa que eu venho é vir em configurações da lista, aqui em title, e desmarcar ela de obrigatório. Ó, aqui em exigir que essa coluna contenha informações, eu coloco não, e ele não fica mais obrigatório. Então aqui, até no Power Apps, né, voltando, eu posso, se eu der um atualizar aqui na minha base de dados, em pessoas, depois que eu fiz a modificação, ele vai refletir aqui dentro do aplicativo e ele não vai ser mais obrigatório. Então eu posso até apagar, porque se eu não tivesse feito isso, ele não ia deixar submeter o formulário acusando o erro. Então, ok. Vamos aqui dar um submit form no botão de salvar para enviar esse dado. Isso aí que você falou, Rudy, é uma coisa legal também, que o formulário, ele sempre respeita, né, o que a fonte de dados, o que está determinado na fonte de dados, né? Então, se você colocou lá como obrigatório, se tem alguma regra ali por trás, o formulário vai respeitar sempre a fonte de dados, apesar de que aqui nos data cards você pode, por exemplo, colocar a obrigatoriedade, né, também. Verdade, verdade. Eu gosto de, inclusive, na base, deixar como não obrigatório. E se for Uhum, obrigatório dentro do app, eu coloco aqui. Inclusive, foi uma pergunta essa semana. Então, já é bom uhum. que tu comentou, que eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, se eu quiser colocar o nome como obrigatório, né? Eu vou clicar aqui no card do nome. Em avançado, eu vou ter que desbloquear esse card para poder alterar a propriedade dele. E aí, o required, aqui, o obrigatório, eu vou colocar como true. E esse campo vai passar a ser obrigatório, mesmo que lá na base de dados não esteja obrigatório. Tu também costuma fazer isso, Léo? Ou tu coloca lá na base e aqui ele já puxa? Não, Tu não tem geralmente uma resposta. não, geralmente eu faço o contrário, porque eu penso nisso na hora que eu estou construindo ali ou a lista de SharePoint ou a tabela no Dataverse, eu já tento colocar como obrigatório não lá.
Uhum. Interessante, é. São duas abordagens diferentes, né? Eu gosto de colocar aqui e lá, por exemplo, se eu quiser editar, criar algum registro de teste, alguma coisa, eu não tenho a obrigação de preencher tudo, né? Aí por isso que eu acabo fazendo isso. Aí, Ah, sim. não sei qual é, se tem um certo, se tem um errado, né? Uhum. Mas é a forma que eu venho praticando aqui. Então, se alguém tem uma visão, deixa aqui nos comentários já também. Uhum. Então, aqui já respondemos uma pergunta de como deixar obrigatório no meio da resposta de outra pergunta, né? Então, isso aqui é bem informal mesmo, sem roteiro. Então, vamos lá. Aqui no formulário, eu já dei a função submit form e agora, ó, vou dar o play. Clicando em salvar, ele não vai deixar, porque o nome eu coloquei como obrigatório. Agora sim, vamos salvar um registro. Udimar, idade 18, agenda, uma data aqui, data de hoje. E anexos, eu vou deixar sem anexos, porque é só um teste. Então, clicando em salvar, ele vai enviar. Agora o nome já está preenchido, ó. Nenhum item para exibir, porque ele já enviou o formulário, já fez o que tinha que fazer. Se eu quiser criar um novo formulário, né, vou ter que clicar aqui e dar um new form. Eu também posso fazer, né, assim que for enviado, ele já criar um novo formulário de novo, né? Uma coisa que eu vejo as pessoas também às vezes não conhecendo é a função onSuccess do formulário. Então, com o formulário selecionado aqui, eu tenho um parâmetro que é o onSuccess, que é o que vai acontecer quando o formulário for enviado e der tudo certo. Eu posso dar um new form aqui, ó, new form, form 1, ou seja, quando der certo, que enviou os dados, aí, Leonardo, idade 19, ele vai criar um novo formulário e não vai ficar sem nenhum item para exibir. Então, ó, salvei, deu tudo certo, já criou um novo formulário porque disparou o onSuccess. Inclusive, né, às vezes eu vejo pessoas colocando algum código aqui depois do submit form, algum código que depende do envio do formulário e acaba dando alguns probleminhas no app. Então eu gosto de fazer o quê? Depois que eu der o submit form, não coloco mais nada aqui e coloco no onSuccess do formulário. Tu também, Léo? Eu também, exatamente. Acho que essa é a boa prática, né? Até se você estiver usando o patch, né? Acho que é até um assunto para outra hora. Aí Uhum. também você avaliar se realmente deu certo, e se deu certo, você fazer as ações subsequentes, né? Exato. Também tem no formulário o on failure, não, cadê? On failure, que é quando der algum problema, né? Avisar o usuário, mandar uma notificação, alguma coisa assim. Então, também tem isso. Agora, né, como o Léo estava falando, na questão de editar, né? Então, quando eu vou editar um formulário, né, que nem eu estou clicando aqui, ó, nenhum item para exibir, porque ele não sabe o que tem que editar. Então, como que eu faço isso? Como já tenho agora 2 pessoas cadastradas na lista, eu já consigo editar essas pessoas lá dentro do meu aplicativo. Então eu vou mover para o lado um pouquinho o formulário aqui e vou inserir uma galeria para a gente conseguir editar essas pessoas. Deixa eu tirar esse anexo que eu não estou utilizando no momento e deixar uma coluna só aqui. Pronto. Aí eu vou inserir aqui uma galeria com essas pessoas para a gente editar essas pessoas. Inserir galeria vertical. Ligar na lista pessoas. Aí eu só vou deixar aqui título e subtítulo. Então aqui eu tenho all title, né, que eu não estou utilizando. Então, ele puxou por padrão aqui, eu vou trocar para idade aqui. Então tem a idade e o nome, que são as 2 pessoas, né? Tem mais um campinho que seria a agenda. Então deixa eu puxar aqui para mostrar também já. Só para ver as 3 opções. A agenda. Opa. Pronto, então esses são os 3 campos, né? Tudo que eu insiro lá vai aparecer aqui, que são os meus dados do SharePoint. Se eu quiser clicar criar um novo, dou um new form aqui, né? Se eu quiser editar, clico no onde está o edit form. Deixa eu até trocar o texto. Edit form e new form, que quando eu clico fica mais fácil de identificar. Ok, então new form e edit form, ó, deu esse problema porque ele não sabe o que ele quer editar ainda.
né? Eu quero editar o Rudimar, o Leonardo ou outro item. Então eu tenho que informar aqui, né? Para eu informar, uma forma que eu posso fazer é dizer qual item da galeria eu vou editar. Então, por exemplo, clicando no formulário, primeiro vamos ver o nome da galeria, tá? Galeria 1, já vamos renomear aqui Gal Pessoas, para ficar mais fácil de identificar e padronizar os nomes também. É uma boa prática. Então, aqui, clicando no formulário, eu tenho esse campo que é o item, né? Item. Qual item que eu vou editar? Então, eu vou editar lá do Gal Pessoas, ponto selected. Ou seja, né? O que eu vou editar? Quando eu clico aqui, o Leonardo, por exemplo, está selecionado, porque eu cliquei no Leonardo. E aí eu vou editar esse item, ó. Vê que o Edit Form agora funciona, porque ele sabe qual item ele vai editar, que é o Leonardo. Agora eu cliquei no Rudimar, então é o gal pessoas.selected é o primeiro item. Então ele vai editar o meu nome aqui, ó. Trocar para 19 e salvar, dar um submit form. Ele vai trocar a minha informação para minha idade para 19 também. Então, o mesmo formulário, tanto para criar quanto para editar. A atenção é que no Edit Form tem que referenciar o item. Algum comentário, Leonardo? Boa. Não, é isso. Eu acho que até o tema do vídeo, né? 3 motivos por que isso acontece, né? E acho que a gente discorreu aí Bacana, pelos legal. 3. Tem uma coisa também, né? Quando o cara começa a falar de Power Apps e vai vindo coisa, daqui a pouco eu vou ficar horas falando sobre isso, né? Que é muito interessante. Dúvidas que as pessoas perguntam. Aqui eu referenciei direto a galeria, ó, galpessoas.selected. Se essa galeria estivesse em outra tela, né? Porque às vezes a gente faz uma tela para exibir e outra para mostrar. Dá para fazer desse jeito, usar o galpessoas.selected, mas se olhar na documentação da Microsoft, até para performance, fala para não ficar cruzando dados de duas telas, referenciando coisas de outras telas. Então, o que eu costumo fazer, né? Se isso aqui estivesse em outra tela, quando a pessoa clica aqui, por exemplo, que vai para a tela de editar, eu salvo numa variável esse registro aqui. Então, ó, quando eu clico aqui no onSelect, por exemplo, eu salvo numa variável, vou salvar numa variável global aqui, 7 GBL de global, uma variável que pode ser acessada em outra tela, GBL pessoa, por exemplo, e salvo o this item, que é o registro em si da galeria. Então eu salvei no GBL pessoa. Quando eu clico aqui, eu faço isso e navego para outra tela, né? Dou um navigate. Aí lá no formulário da outra tela, em vez do item tá galeria.selected, eu coloco a variável. Porque aí ele corta a relação com a outra tela e salvou aqui na variável. Até se por acaso, né, eu editar os dados e daqui a pouco mudou já lá a galeria e o item selecionado é outro, né? Já aconteceu isso comigo, eu já tive em algum momento esse problema, não estou lembrando a situação específica de eu estar editando e daqui a pouco a galeria lá ter trocado os dados e não ser mais o item selecionado. Não lembro exatamente, mas daí por isso eu comecei a salvar sempre numa variável. E aí eu estou editando agora a variável. Boa. Acho que é realmente uma boa prática, cara. Por N motivos, né? Sim. Também outra coisa, né, que, por exemplo, quando eu crio uma nova pessoa, às vezes eu preciso, dentro do app, saber qual foi o ID que eu criei para seguir com outra ação, né? Por exemplo, eu criei aqui, eu vou criar uma nova pessoa, vai ser o Pedro. Pedrão estiver assistindo aí, manda um salve. A idade dele é 20. E aí eu quero pegar o ID do Pedro que eu acabei de criar e usar esse ID. Como que eu faço isso, né? Como para usar para salvar uma outra coisa em outra tabela? Como que eu pego? Tem um Last Submit. Conhece o Last Submit, Léo? Já usou no Sim, eu ia formulário? falar até pra gente fazer um experimento com ele. Mas Ah, já estamos em sintonia aí. Certo. Então, tu quer sugerir alguma coisa antes de eu mostrar? Não, eu ia falar pra gente tentar editar o último item submetido. Tá. Já dei o spoiler aqui, então. Então, isso vai facilitar muito, né? Olha só, o formulário, né, Form 1, que inclusive eu vou renomear também, por boa prática, então FRM pessoa, por exemplo, né? FRM de form, né? Eu uso uma nomenclatura. Então,
eu consigo acessar, quando eu salvo ele, qual foi o último item que eu acabei de salvar. Então, se eu inserir uma label aqui, ó, um rótulo, para eu pegar o ID da pessoa que eu salvei, né, da última pessoa, e colocar aqui no texto, ó, frm pessoa ponto last submit, ou seja, o último item que eu submeti, ponto, e aqui ele vai trazer o nome, outras coisas que tem no SharePoint, né, title, agenda, o campo que a gente criou, ID, idade. Então ele traz o último item criado lá no SharePoint. Então aqui eu vou pegar o ID, olha só. Nesse momento ele não está trazendo nada. Mas se eu salvar uma pessoa, né, se eu clicar aqui em New Form, colocar, por exemplo, o Pedro, aí colocar a idade 30, já antes era 20, agora já ficou 30. Eu vou salvar. O last submit era para estar 30 aqui. Não, o ID, né? Era para estar mostrando o ID. Não sei o que aconteceu agora. Ah, será que é por causa que eu dei o reset form lá no OneSuccess? É, né? Eu dei o new form no OneSuccess. Vou ter que tirar aqui. Vou ter que tirar então para fazer isso. Ou salvar numa variável, né? Se eu quiser ainda assim dar um new form. Então tá. Então eu vou tirar apenas. Aí a pessoa clica no botão de novo, por enquanto. Vamos lá. Aí, ó. Acontece. Vamos lá. João. Se tiver algum João assistindo, já deixa um oi aí. Um João de 35 anos. Aí vamos ver, salvar. Agora ele não resetou o formulário, né? Então, salvar. Ó, retornou 4 aqui, ó. O last submit do formulário, né? Que era frmpessoa.lastSubmit.id 4, que foi o João. Olhando aqui no SharePoint, se eu for mostrar a coluna do ID, então aqui tem o ID, eu vou mostrar essa coluna, já vou ocultar o title. A gente pode ver que era 4, que é o ID do João, né? Então eu posso utilizar esse ID em alguma ação aí futura que vou relacionar com essa pessoa. E o formulário acabou ficando no modo Edit Form aqui. Como eu não fiz nada no final, ele acabou ficando no Edit Form e o item selecionado ficou o Rudimar aqui, na hora que eu submeti. Mas também não tem problema. Aí é questão de ajeitar a lógica para fazer o que tu quiser fazer. Se deixar ali no New Form, se não quiser fazer nada, deixar ele escondido. É questão de aplicar as lógicas. Acho que foi tudo que eu tinha para falar, até mais um pouco, né? Era só para falar do New Form hoje. E aí, Léo, algum comentário? É o fantástico mundo dos formulários. Tem bastante coisa, né? Recurso aí que dá para você aproveitar, e às vezes tem alguém que está usando e não sabe, né? E acaba deixando passar uma das funcionalidades que são bem úteis, né? É verdade, tem mais coisas ainda, né? Formulários. Acho que até outro caso, para o Last Submit, né? Se você quer salvar o formulário e quer salvar também as informações, acho que você comentou isso, né? Salvar as informações, alguma das informações em outra tabela paralela também, né? Isso, um caso de vamos uso, dizer né? que aqui eu cadastraria a pessoa e aí já navegaria para uma outra tela onde eu cadastraria alguma coisa relacionada à pessoa, né? Os pagamentos feitos para a pessoa, atividades para essa pessoa executar, né? Então eu poderia usar o ID 4 para, por exemplo, no caso do João, que a gente acabou de criar, para dizer que cada atividade que eu inseri na outra tabela se relaciona à pessoa de ID 4. E aí usaria nesse sentido, né? Provavelmente na minha sequência de apps lá que eu estou fazendo, eu vou estar utilizando isso, só que eu não sei quando, não prometo quando. Muito É bom. isso, e também tem mais coisas, né? Tem o updates do formulário que a gente pode estar cobrindo aí em outro horário, no outro vídeo, se esse vídeo aí for para frente. Muito bom. Mais alguma consideração ou vamos encerrar por hoje? Acho que é isso aí, Rudy. Se quiser mostrar cenas do próximo capítulo que a gente tinha combinado. Verdade, Só se eu mostra aí, não, Léo, o se eu não que a gente fechei está a janela pensando aí. aqui. Hoje o Léo me mandou uma notícia que eu não sabia ainda, da Microsoft,
uma postagem lá na documentação, e agora o Léo tá fazendo uns testes aí. É quase um React isso aqui. Então, galera, é isso aqui que a gente estava pensando em mostrar, né? Não vai dar mostrar nesse vídeo, só para dar uma pincelada aí, e quem sabe nos próximos a gente traz isso aí, que são os componentes que tem um time lá da Microsoft que chama PowerCat, e eles são os caras que vocês podem até encontrar o canal deles no YouTube, né? Eles falam bastante sobre as novidades que estão saindo na plataforma, sobre boas práticas, um canal bem instrutivo, assim, educacional sobre Power Platform da própria Microsoft, tá? E recentemente eles lançaram esses componentes aqui, PCF, né? São componentes de códigos, no qual você pode baixar gratuitamente e utilizar. Então, algumas coisas, na verdade, todas as coisas que vocês estão vendo nessa tela aqui, né, são esses componentes que eles criaram. Então, você vê, tem esse menu de navegação horizontal, o vertical aqui, esses ícones, esse componente de carregamento aqui, tem algumas outras coisas também, deixa eu ver se na outra tela consigo mostrar. Esse painel aqui de aviso. Então, uma série de componentes aí que vai ajudar você a construir uma interface mais bonita e com uma experiência melhor. O que você achou, Rudy? Não, achei muito bom. Esses componentes aí são componentes de código, né, pelo que eu vejo. Então, o Power Apps não é só esses componentes que tem aí para inserir, mas dá para fazer qualquer coisa se você programar, né, em TypeScript, e React e essas coisas aí, né? Também estou aprendendo agora, mas é bem interessante, né? Vai dar mais oportunidades aí para criar aplicativos com visuais melhores. Também, né? Uhum. Parece um criador de tema para o aplicativo, tá vindo aí. Então tem muita coisa aí que com certeza dá para abordar no próximo vídeo, né? Depois que a gente explorar um pouco mais. É, Exato. isso, E, isso aí e vai ser até esse provavelmente no negócio que você canal do Léo. falou, esse negócio que você falou do tema, eu achei super legal, né? Todos os componentes aqui têm uma propriedade chamada theme, né? Que faz referência ao tema, e você pode alterar aqui, tem diversas cores, né? Fazendo referências a cores diferentes. Então, por exemplo, se você vier no primário aqui, eu vou alterar a cor desse menu de navegação. Ele tá azul, vou colocar ele como roxo, tá? Então, põe o código hexadecimal aqui, para uma outra cor. E aí você consegue mudar. O que o Rudy estava falando é que existe um outro aplicativo que gera, né, esse código aqui do tema, tá? Esse objeto aqui que contém todo o código do tema. Deixa eu ver se dá para a gente mostrar rapidamente. Não aguenta, né? Não aguenta. Não Quando aguenta, começa a mas falar daí de a Power gente... Apps, Esse aqui é o aplicativo que você vai usar para gerar os temas, ó. Então, aquele roxo que eu acabei de usar, eu coloquei ele aqui como cor primária, e aí se você der um exportar tema aqui, ele gera para você aquele objeto ali que você vai poder reaproveitar com todos os componentes. Mas aí, né, são cenas do próximo capítulo, né, Rudy? muito bom, tô ansioso por esse capítulo aí. Importei agora, também não vi nada ainda, mas vai salvar, vai poupar bastante trabalho. Antes eu criava variáveis e botar em todos os campos para mudar o tema. Pelo jeito vai ficar melhor. Vamos ver, né, como que vai ser a Sim, utilização disso aí. sim. Enquanto isso, a gente vai aqui, ó, experimentando, tentando fazer uns negócios aqui. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a gente tá fuçando aqui para ver o que dá pra gente fazer de legal, né? É isso aí, bacana então. Então é isso, né, por hoje. Esse foi o primeiro episódio de uma nova série sem nome aí, que estamos aguardando sugestões. O próximo provavelmente vai ser aí no canal do Léo, que eu já vou deixar aqui, sempre já tá nos meus vídeos, né? O link do canal dele, também tem muito conteúdo lá. E obrigado aí, Léo, pela participação e pela disponibilidade. Beleza? Eu que agradeço, Rudy. Até a próxima. Até mais então, valeu pessoal.